Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Base Treinamentos. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Brito e no vídeo de hoje a gente vai falar de dois conceitos que são extremamente importantes quando se fala de banco de dados Oracle, que é o conceito de instância e o conceito de banco de dados. Quando se trata do banco de dados Oracle, o conceito de instância e o conceito de banco de dados, eles são muito confundidos no dia a dia pelo fato de estarem intimamente ligados, tá? Mas instância e banco de dados são coisas diferentes. Então, nesse vídeo, eu vou explicar qual é a diferença entre instância e banco de dados. E lembrando que se você quer receber o material dessa aula, não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. E não esquece de dar aquela moral, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui da Base Treinamentos. Pessoal, então sem mais enrolação, vamos lá para a tela do meu computador para eu poder mostrar para você a diferença entre instância e banco de dados. Quando a gente fala do Oracle Database, pessoal, a gente pode dividir o Oracle, tá, em duas partes, tá? A primeira parte é uma instância de banco de dados, ou simplesmente instância, como ela é chamada, tá? Ou banco de dados, tá? Então, a gente divide o Oracle em duas partes, tá? Instância de banco de dados e banco de dados, ok? Só que é o seguinte, pessoal, no dia a dia, tá? Como instância e banco de dados são intimamente conectados, tá? Acaba rolando uma confusão e as pessoas confundem, tá? Instância com banco de dados. Uma coisa acaba se tornando outra e rola essa confusão aí no dia a dia, tá? Só que são coisas diferentes, tá? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro o que é banco de dados. Basicamente, quando a gente quer definir o que é banco de dados, a gente está falando, tá, dos arquivos físicos, tá? Então olha só, um banco de dados é um conjunto de arquivos localizado no disco que armazenam dados, tá? Então, basicamente, pessoal, banco de dados são os arquivos físicos, tá? Quando a gente fala banco de dados, a gente está se referindo a data file, control file, redo-log files, tá? Então, tudo isso a gente está se referindo aos arquivos físicos, tá? Só para ficar claro uma coisa, quando a gente fala de instância e banco de dados, a gente também pode falar de 4 estruturas principais, tá? Que são as estruturas de armazenamento, tá? Que são divididas em físicas e lógicas, tá? E as estruturas de memória e processos background, tá? Então, quando a gente está falando aqui, ó, de arquivo físico, data file, control file, redo-log file, a gente está falando das estruturas de armazenamento física, beleza? Então é basicamente assim que a gente pode definir um banco de dados, ok? Além disso, pessoal, tá? De acordo com a Oracle, um banco de dados ele pode ser considerado da perspectiva física e também da perspectiva lógica, tá? Mas por que da perspectiva física e da perspectiva lógica, tá? Porque basicamente, pessoal, o lógico ele está atrelado ao físico, tá? Por exemplo, quando a gente cria uma tablespace, tá? Automaticamente, quando a gente cria uma tablespace, a gente tem que passar um data file, tá? Você não consegue criar uma tablespace sem criar um data file, tá? Então, quando você cria uma tablespace, que é uma estrutura lógica, a gente vai ver isso em outras aulas, automaticamente você está criando uma estrutura física, tá? Pessoal, isso aqui, ó, tá? Eu estou me baseando na Oracle, tá? É a Oracle que está dizendo isso aqui. Eu sempre me baseio na Oracle, tá bom? Então, basicamente, ó, os dados físicos, quando a gente fala de dados físicos, são os dados visíveis a nível de sistema operacional. Por exemplo, quando a gente está utilizando o Linux, né? Se a gente utilizar um ls, a gente consegue listar os data files, os control files, os redo-logs, tá bom? Isso são arquivos físicos. Já quando a gente fala de arquivo lógico, né? Como, por exemplo, uma tabela, que faz parte de uma tablespace, a gente não consegue listar isso com ls, né? A gente teria que utilizar uma instrução SQL, tá? Para poder listar essa tabela. Beleza? Ficou clara a diferença entre física e lógica? Então, beleza, pessoal. Agora, o que é uma instância de banco de dados, tá? A gente já entendeu que quando a gente fala de banco de dados, a gente está basicamente se referindo aos arquivos físicos, tá bom? Que são as estruturas de armazenamento. Agora, o que é uma instância de banco de dados? Lembrem que eu falei que existem as estruturas de memória e também os processos background. E isso é basicamente o que compõe uma instância de banco de dados. Então, olha só, vamos lá. Uma instância é um conjunto de estruturas de memória, tá? Que gerenciam arquivos de banco de dados, tá? Uma instância consiste em uma área de memória compartilhada denominada área global do sistema, tá? Que no caso é SGA, que significa System Global Area. Como a gente falou aqui, essa é a memória compartilhada do banco de dados, tá? E também um conjunto de processos
em segundo plano, tá? Processo em segundo plano, pessoal, quer dizer os processos de background, ok? Então, resumindo, pessoal, quando a gente fala de instância de banco de dados, é basicamente as estruturas de memória e os processos de background. A gente vai ver mais para frente uma imagem que vai ficar bem claro isso para vocês. Tá bom? Então, basicamente é o seguinte, pessoal. Quando a gente efetua um startup no banco de dados Oracle, tá? No Oracle Database, a instância de banco de dados ele vai procurar o arquivo de parâmetro, tá? O que é o arquivo de parâmetro? Pode ser o SPFile, tá? Que é o arquivo binário, ou o PFile, que é o arquivo editável, tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá? E aí, dentro desses arquivos, a gente tem configurações que podem ser memória, caminho dos arquivos, tá? Então, quando a gente dá um startup, a instância procura por esses arquivos, se encontrar as informações necessárias, né? Ele vai iniciar a instância, tá? E depois vai montar e abrir o banco de dados, tá? Por que montar e abrir o banco de dados? Porque o startup, por padrão, né, ele vem com o Startup Open, tá? Se você digitar só Startup, ele vai entender que é o Startup Open. Isso aqui é um conceito que a gente vai ver mais pra frente, tá, pessoal? Mas, basicamente, existem alguns estágios de inicialização, tá? Que pode ser no mount, tá? Que, basicamente, ele vai iniciar a instância, mas não vai montar o banco, tá? Pode ser o mount, tá? Que ele vai iniciar a instância e vai montar o banco de dados. E pode ser o Open, tá? Que ele vai iniciar a instância, vai montar o banco e vai abrir o banco de dados. Só lembrando uma informação importante, que para colocar em no-mount precisa do arquivo de parâmetro, para colocar em mount precisa do arquivo de controle, tá? Que é o control file, tá? E para colocar em Open você precisa dos arquivos de data file e etc, tá? O banco precisa estar completo para poder ser aberto, tá? Mas a gente vai falar disso aqui em uma outra aula, tá? Mas só para dar uma prévia para vocês já irem entendendo como que funciona, tá bom? Além disso, pessoal, a instância, ela também gerencia a conexão do usuário. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ou seja, tá? Quando um usuário cria uma conexão no banco, tá? Na realidade, ele está se conectando a uma instância, tá? Que vai servir de ponte, tá? Para um banco de dados, tá bom? Então lembre que quando você faz uma conexão no banco de dados, tá? Você está fazendo uma conexão com a instância que vai servir de ponte para o seu banco de dados, tá? Que é o que? Os arquivos físicos, como a gente já aprendeu. Tá bom? Então aqui, pessoal, como eu falei, ó, eu deixei uma imagem para vocês, tá? Essa imagem aqui, pessoal, eu peguei do site da Oracle, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre pego do site oficial da Oracle, que é a fonte mais confiável de informação, tá bom? Então olha só, essa figura aqui, ó, é basicamente, ó, o Oracle Instance e o Database, tá? Então, como a gente já aprendeu, olha aqui, pessoal, aqui, ó, é a instância, tá? E olha que interessante, ó, nós temos aqui a SGA, tá? Que, como você já aprendeu, é a System Global Area, tá? É a área compartilhada de memória. E a gente tem aqui, ó, os Background Process, tá vendo? Que são os processos de background, tá? Não precisa se preocupar agora com PMON, SMON, RECO, MMON, tá? A gente vai falar sobre isso depois, tá bom? E também dos componentes de memória, tá? Que são vários, tá? Tem o Database Cache, tem o Larg Pool, tem o Java Pool, tem, enfim, Redolog Buffer. A gente tem vários componentes aqui dentro da memória, mas não se preocupa com isso agora, tá? Só veja que a SGA, tá? E os processos de background são basicamente o que compõe a instância de banco de dados, tá? Além da SGA, a gente também tem a PGA, tá? Que é uma área privada de memória, tá? Se você estiver utilizando o seu banco de dados em Dedicated, tá? Quando é criada uma conexão para cada usuário, é criado uma área privada de memória. A gente vai falar sobre isso também numa outra ocasião, tá? Mas basicamente, pessoal, olha aqui, ó. A gente pode dividir... Opa, não liguem para a linha não, tá? Mas basicamente, ó, aqui, ó, é a instância de banco de dados, tá bom? E aqui embaixo, veja só, a gente tem, ó, o banco de dados, tá? Que são os arquivos físicos. Então, data file, control file, redolog, tá bom? Os arquivos físicos, tá? Que compõem o banco de dados. Tá bom, pessoal? Ficou claro, então, a diferença entre instância e banco de dados? Então, no dia a dia, não confundam isso, tá? Então, mais algumas informações relevantes, tá? Antes da gente finalizar a aula de hoje. É o seguinte, pessoal. Um banco de dados, tá? Ele pode ter várias instâncias, tá? Que, no caso, é o conceito de Oracle RAC, tá? Real Application Cluster, que significa isso aqui, tá? É basicamente várias instâncias apontando para um banco de dados. Não se preocupem com isso agora, isso é uma coisa muito mais avançada. Em uma outra ocasião a gente fala sobre isso, tá bom? Mas uma instância, veja bem, pode estar conectada a apenas um banco de dados. Então, um banco de dados pode ter várias instâncias, mas uma instância só pode estar conectado a um banco de dados.
Outra informação relevante, tá? Os arquivos físicos de banco de dados podem existir independente de uma instância de banco de dados, mas um banco de dados não pode funcionar sem uma instância, tá? Por que os arquivos físicos podem existir independente de uma instância? Pessoal, os arquivos físicos são arquivos, tá? Se a gente pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e levar esse arquivo para outro lugar, ele vai existir, não vai? Você pode copiar um datafile, você pode dar um Ctrl+C, um Ctrl+V num datafile. Só que esse datafile ele não vai funcionar, tá? Se você não tiver uma instância, tá? Um banco de dados ele não funciona sem uma instância. Simplesmente ele vai ser um recipiente para os arquivos físicos, tá bom? Agora, mais uma coisa importante, tá? É que uma instância ela pode existir independente dos arquivos de banco de dados, tá? Quando a gente instala o binário, tá, do Oracle Database, a gente não criou um banco de dados ainda, tá? Mas a gente já tem uma instância. Tá bom? Então, uma instância pode existir independente dos arquivos de banco de dados. Só que, tá? Essa instância de nada vai servir se ela não tiver um banco de dados, tá bom? Você vai conseguir ir lá, entrar na instância, mas vai aparecer instância inativa, tá? E aí você não vai conseguir fazer nada, porque você não tem um banco de dados, tá? Para ligar à instância, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, aqui eu deixei um site, tá? Que foi o site que eu busquei as informações, tá? Vou mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, esse aqui ó, é o docs.oracle.com, tá? É o site oficial da Oracle, onde eu sempre me baseio para poder buscar as informações, tá? Nada melhor do que você buscar informações do produto na empresa que fornece o produto, tá? Então sempre que vocês quiserem pesquisar alguma coisa sobre o Oracle Database, pesquisem no Oracle, no docs.oracle.com, tá? Claro que vocês podem pesquisar na internet, tá? Mas sempre confiram aqui no docs.oracle.com, porque é a fonte mais confiável que você vai encontrar relacionada ao Oracle Database, tá bom? Então olha aqui, pessoal, aqui ó, fala sobre a arquitetura do Oracle, tá? E veja bem, ó, Database e instância, tá? Foi onde eu busquei as informações, tá? Eu me baseei para poder levar para vocês. E olha aqui a imagem que eu deixei para vocês, tá? Essa imagem aqui é a que está lá no PTT, tá bom? Então eu busquei aqui no site da Oracle, tá? Então aqui, pessoal, ó, fala tudo sobre Database e instância, tá bom? Então, se vocês quiserem dar uma lida, tá? Se aprofundar um pouquinho mais, vocês podem vir aqui no docs.oracle.com e pesquisar um pouquinho mais. Inclusive, ó, ele fala sobre os data files, fala um pouquinho mais sobre os control files, sobre o G do log files, tá bom? Se você quiser se aprofundar, tá? Apesar da gente vai falar sobre isso em outras aulas, tá? Mas você pode consultar aqui o site da Oracle, tá bom? Ah, Felipe, mas o site está em inglês. De fato, pessoal, vocês têm que saber pelo menos o inglês de leitura, tá? E se vocês não souberem o inglês de leitura, né? Vocês podem vir aqui, ó, e mandar traduzir isso aqui em português, tá? A tradução, ela não fica muito boa, tá, pessoal? Então eu recomendo que vocês, se vocês forem traduzir, sempre voltem para o original e confiram para ver se isso aqui tá certo, tá? Porque às vezes ele traduz alguma coisa diferente, tá? E aí pode confundir você, tá? Eu recomendo que vocês sempre leiam em inglês, tentem entender a documentação em inglês, tá bom? Então beleza, pessoal, foi isso para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí qual é a diferença entre instância e banco de dados. Bom, pessoal, então foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender de fato o que é instância e o que é banco de dados. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário do vídeo que eu vou ficar muito feliz em responder você, tá bom? Não esquece de dar aquela moral, deixar o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui da Base Treinamentos. E também não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, porque é por lá que eu vou passar toda a documentação da aula de hoje e também diversos conteúdos exclusivos. Beleza? Então foi isso, um grande abraço para você e vejo você na próxima aula.